O treinador de wrestling Red Saunders disse uma vez que vencer não é tudo, é a única coisa, mas ele morreu há mais de 60 anos e quando se trata de artes marciais mistas, ele tá meio errado aqui. Vencer é muito melhor do que perder, óbvio, mas fãs e lutadores muitas vezes arrancam vitórias morais que dá orgulho, algo pouco visto em outros esportes. Se você perde o Super Bowl, você é um fracasso. Ninguém se importa se você correu mais jardas do que os especialistas esperavam, mas quando Nate Diaz deu um susto em Leon Edwards nos segundos finais depois de ser dominado por 5 rounds, ele e seus fãs saíram daquela noite se sentindo bastante satisfeitos com aquele soco, por mais que tenha sido só isso mesmo. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada em 10 dos prêmios de consolação mais exclusivos e interessantes que acompanharam uma derrota amarga. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que conseguiram vitórias morais em grandes derrotas. Número 10, Paul Felder salva o evento. Em muitos aspectos, a era pandêmica do UFC também pode ser chamada de um show do Paul Felder. O cara atuou como comentarista em cerca de 73 mil eventos, tirou onda com a cara das pessoas aleatórias no Twitter, saiu do posto de comentarista para ser corner do amigo Jared Gordon, assim como Superman tirava o terno para salvar o mundo antes de voltar para os comentários. O dragão irlandês estava em seu pico de popularidade como comentarista, mas Felder também é um lutador. Ele não lutava desde que a Covid assumiu o controle do mundo, a guerra com Dan Hooker, que terminou em derrota apertada por decisão dividida. Aos 36 anos e claramente nos momentos finais de sua carreira, Felder só queria fazer lutas que fizessem sentido pra ele. Então ele ficou nesse limbo estranho até que viesse o UFC Fight Night 182. Menos de uma semana antes do show, Islam Makhachev foi forçado a sair da luta principal com uma infecção por estafilococos, deixando o card completamente vazio. Sem aquela luta principal contra Rafael dos Anjos, sejamos sinceros aqui, tava uma bosta. Foi então que Paul Felder disse: quer saber, eu vou usar uma das minhas últimas lutas no contrato e salvar esse main event aleatório. Em apenas uma semana, Felder cortou o peso e fez uma luta da noite contra Rafael dos Anjos. Ele perderia de forma clara, mas não importa. O cara salvou o show e divertiu as massas. Todo mundo era só elogios a Felder após o card, mesmo depois de levar um atraso dentro do octógono. Número 9, Miesha Tate dura contra Ronda Rousey. O tempo médio de luta de Ronda Rousey era de 1 minuto e 46 segundos antes da revanche contra Miesha Tate. Rousey tinha um cartel de 7-0, mas já era uma estrela do esporte, a razão pela qual o UFC abriu uma divisão feminina para começo de conversa, coroando a campeã peso galo antes que ela pisasse no octógono. A primeira luta com Tate foi pelo título do Strikeforce e a então campeã teve o braço quebrado no final do primeiro round. Ninguém nunca tinha conseguido sobreviver mais do que 5 minutos com Rousey, muito menos dar a ela qualquer dificuldade real, exceto pela tentativa de estrangulamento de Liz Carmouche. Mas tudo mudou no UFC 168. Miesha seria a primeira a sobreviver ao primeiro round e terminaria com a luta mais longa que Ronda já teve, além de causar problemas a Rousey no começo. Vai lá, é só rever a luta, ela chega a notar uma queda e é muito mais ativa no chão, e ainda acertou golpes que poderiam realmente ter feito a diferença. Já pensou se Miesha tivesse arruinado a Ronda Mania naquela época? Miesha acabaria finalizada com armlock no terceiro assalto, e o narrador fez questão de elogiar o quão impressionante foi a luta ter durado tanto tempo. O resto das vitórias na carreira de Rousey viria em menos de 90 segundos cada, tornando o feito de Miesha ainda mais impressionante, até a canelada de Holly Holm é que ele era o maior feito de uma lutadora contra Ronda Rousey. Número 8, Anderson Silva perde na decisão. Muita gente ficou preocupada quando o UFC anunciou que o lendário Anderson Silva lutaria contra Israel Adesanya no UFC 234. No papel era uma história bonita, colocar frente a frente o maior e mais impressionante striker da geração anterior contra o homem que muitos viam como a reencarnação do Spider, uma espécie de passagem de bastão. Na prática, uma passagem de bastão geralmente parece mais com Matt Hughes versus Royce Gracie, e Anderson não tinha realmente vencido uma luta significativa em 7 anos. E eu não tô contando a vitória contra Derrick Bronson porque muita gente acha que ele nem venceu aquela luta. Apesar de tudo, o Anderson estava chegando ao fim de sua carreira e parecia desnecessariamente cruel enviar aquele homem de 43 anos para enfrentar a nova sensação do esporte. Pois é, mas estava todo mundo errado, pois a luta foi maravilhosa. A semana da luta teve seus momentos emocionantes, todo mundo estava chorando e o que vimos na jaula, em vez de uma surra brutal, foi uma exibição divertida de trocação inteligente e comedida, uma espécie de partida de xadrez entre duas grandes lendas, com a Adesanya vencendo por 30-27 na opinião de 2 dos 3 juízes. Mas o simples fato de Anderson estar lá dentro e parecer se divertir, perdendo por pontos em vez de ser nocauteado impiedosamente, deu uma sensação boa para todo mundo, e a Adesanya ter lutado tão bem desde então torna a vitória moral de Anderson Silva cada vez melhor. Número 7, Vandy quase bate Mark Hunt. Essa luta não foi vista como uma vitória moral para Vanderlei Silva na época, mas sim um roubo. Com o passar do tempo, a performance do brasileiro parece cada vez melhor. Tava rolando o Pride Shockwave 2004 e Vandy tinha acabado de vencer o GP dos médios. O cara tava defendendo
defendendo o título dos médios e não perdia há 5 anos. Ele era basicamente o gorilão da bola azul no Pride. Como os fãs japoneses aparentemente adoravam ver seu maior ídolo ser atropelado, Sakuraba enfrentaria Vandy pela terceira vez, mas foi forçado a sair poucos dias antes do evento. E foi aí que o cachorro louco concordou em lutar contra Mark Hunt, que tinha uns 40 quilos a mais que o brasileiro. Hunt era a pica das galáxias no K1, mas relativamente iniciante no MMA, com apenas 2 lutas no currículo. A primeira delas uma derrota por finalização para Yoshida. Mas não se engane, Mark Hunt lutou bem demais, melhor do que nunca. E a luta foi muito divertida, com uma trocação selvagem. Vandy sendo derrubado 3 ou 4 vezes, Hunt tentando dar uma bundada voadora, Randy Couture dando flores e o caralho a 4. Foi um momento adorável. No fim das contas, o poder de Hunt e o fato dele pesar muito mais ajudou a vencer, embora Vandy tenha feito um trabalho fantástico de utilizar o grappling para controlar nos últimos rounds. A decisão dividida foi vista como uma derrota chocante que fez do peso pesado uma estrela da noite pro dia no MMA. A primeira derrota de Vanderlei no Pride em perspectiva e levando em conta a enorme desvantagem de tamanho e a mudança em cima da hora de oponente, foi uma das coisas mais fodonas que o Vandy já fez no MMA, e ele ter sobrevivido até o fim da luta já é uma vitória moral o suficiente, sem contar o show que o cara deu. As coisas não terminaram bem pra ele na próxima vez que ele se aventurou no peso pesado, mas essa luta foi a derrota mais positiva do seu cartel. Número 6, All Iaquinta sobrevive a Khabib. O mês é abril de 2018, a divisão dos leves do UFC tá uma zona. Khabib Nurmagomedov e o campeão interino Tony Ferguson finalmente se enfrentariam no UFC 223, após 4 tentativas frustradas, enquanto o atual campeão Conor McGregor seria despojado no momento em que a luta começasse por não defender o trono após 511 dias. Mas o joelho bichado de Ferguson explodiu quando ele tropeçou em um cabo de produção de TV no início da semana da luta, o que levou o campeão dos penas Max Holloway a entrar em cima da hora. Mas outra reviravolta veio quando os médicos vetaram sua participação na manhã da pesagem. Para piorar, o Conor atacou o ônibus de lutadores para defender o miguxo Artem Lobov, o que complicou ainda mais as coisas. Anthony Pettis seria a próxima escolha, já que sua luta acabou cancelada porque a presepada de McGregor cortou o rosto de seu oponente, mas ele não bateu o peso para uma disputa de título. Paul Felder então ofereceu seus serviços, mas a comissão de Nova York disse que ele precisava estar ranqueado. Seu oponente, All Iaquinta, era o 11º, e assim teria chance pelo título dos leves contra Nurmagomedov, só que não tecnicamente, já que ele também não tinha batido o peso para uma luta pelo cinturão, e então ele só teria sido campeão aos olhos do UFC. Se Khabib vencesse, ele seria o campeão oficial. Esse esporte é uma loucura, hein? Iaquinta estava numa sequência de 5 vitórias, era querido dos fãs. Para a grande maioria, ele não chegaria nem perto de vencer naquela noite, nem forçando muito a amizade, já que Nurmagomedov era destruidor de mundos. Iaquinta defendeu a maioria de suas quedas e só foi dominado por uns 10 minutos. A luta se transformou em uma porradaria, uma luta incomum para Khabib. O russo venceu, mas uma coisa que os fãs tinham certeza é que All Iaquinta fez 5 rounds com o melhor do mundo e o fez trabalhar para merecer o cinturão. Número 5, Lando Vannata faz barulho na estreia. Essa foi uma das estreias mais épicas da história do UFC. E olha que Lando Vannata nem venceu, ninguém achava que ele seria páreo para seu adversário. O pupilo de Greg Jackson foi jogado diretamente aos leões no que parecia um cenário sem final feliz, mas que já agradava ao UFC só por ter topado a cilada em cima da hora. Michael Chiesa saiu da luta principal do UFC Fight Night 91 e Tony Ferguson, que vinha de 6 vitórias sendo a última sobre Edson Barbosa, precisava de um novo rival. Essa luta deveria ser contra Khabib. Se ele tivesse vencido Chiesa, o título seria o próximo passo, claro. Ferguson queria lutar de qualquer jeito, pois tinha ficado afastado por muito tempo devido a um problema pulmonar, então o UFC tinha que encontrar um substituto. E foi aí que entrou o Lando, o UFC ofereceu a ele e ele topou. A luta saiu do posto de main event, mas eles roubaram o show. Vannata foi com tudo pra cima já que não tinha nada a perder, lutou como um selvagem. Foi uma pancadaria frenética, Vannata quase nocauteou o futuro campeão interino. O segundo round seguiu o mesmo ritmo rápido, mas Lando acabou finalizado. O fato dele ter quase nocauteado Ferguson no meio de sua sequência de 12 vitórias fez com que os fãs só elogiassem Lando Vannata após a sua derrota. Número 4, Joe Soto surpreende todo mundo. Na moral, com todo respeito, mas quem diabos é Joe Soto? Era isso que todo mundo estava se perguntando na véspera do UFC 177, quando a aguardada revanche entre TJ Dillashaw e Renan Barão pelo título dos galos foi cancelada, e em seu lugar entrou o ilustre desconhecido Joe Soto. O famoso Ken lutaria nas preliminares do card em sua estreia no UFC, depois de fazer a carreira no Tati Palace, mas aí Barão desmaiou durante o corte de peso. O card era mais frágil do que guardanapo molhado e precisava desesperadamente de um cinturão em jogo para convencer os fãs a gastarem dinheiro com isso. E olha que só uns 125 mil compraram
compraram pay-per-view para ver Soto enfrentar o campeão. Um azarão de 9-1 nas casas de apostas, ninguém achava que Joe tinha chances de vitória, mas o que virtualmente ninguém esperava é que ele teria um desempenho melhor contra Dillashaw do que o próprio ex-campeão Renan Barão na luta anterior, quando o TJ deu um baile. Joe provavelmente venceu o segundo round, e embora o campeão não tenha passado sufocos sérios, ninguém imaginava que ele duraria 5 rounds. Dillashaw liquidou a fatura com chute na cabeça, mas Soto recebeu elogios de todos por uma luta pau a pau com o melhor do mundo logo em sua estreia no UFC. Número 3, Dan Hardy se recusa a bater. A gente tem uma confissão pra fazer aqui, a gente não gostava do Dan Hardy antes de sua luta pelo título dos meio médios contra Georges St-Pierre no UFC 111. Todo mundo era fanzaço mesmo do GSP, e quem esse cara achava que era, com seu moicano vermelho e seu sorriso arrogante, treinando com Matt Serra e dizendo que o kimono do GSP era um pijama. Tinha muita gente nervosa e torcendo pra esse inglês tomar um pau do GSP, mas o que ninguém tinha ideia era que eu e muitos outros nos tornaríamos fãs do Dan Hardy naquela noite. O que aconteceu no UFC 111 é a definição de vitória moral. St-Pierre venceu todos os rounds na opinião dos 3 juízes, com direito a vários 10-8, ele só acertou 4 golpes significativos, com 14 para St-Pierre, além de 11 quedas e mais de 20 minutos de domínio no solo em uma luta de 25 minutos. Aí você me pergunta, hoje cadê a vitória moral? Bem, além de suportar um jogo abafador na maior noite de sua carreira, Hardy ganhou o respeito de muitos fãs por sobreviver a 6 tentativas de finalização, especificamente um armlock no primeiro round, que parecia que ia quebrar todos os ossos dele, assim como o Makimura no quarto round, que parecia impossível de não bater. Isso mostrou um coração incrível em Hardy, e St-Pierre estava pasmo com a garra de seu oponente no pós-luta, e Dan completou dizendo que não sabia o que significava dar os 3 tapinhas. E foi assim que esse homem se tornou uma lenda desde então. Número 2, Uriah Faber ignora a dor. Uriah Faber contou as histórias de suas 3 lutas favoritas de sua lendária carreira em um vídeo de 2016, e a número 2 seria a derrota para Mike Brown na revanche pelo título dos penas no WEC 41, na cidade natal de Faber. Se isso não acaba com qualquer vitória moral na mente do lutador, eu não sei mais o que acabaria. O Faber quebrou a sua mão direita logo no primeiro round, depois de acertar a cabeça de Brown. A fratura foi bem feia, o que forçou o Faber a usar apenas a mão esquerda ou cotovelos pelo resto da luta. Para piorar, ele deslocou o polegar e quebrou a mão esquerda no segundo round. A partir de então, California Kid estava atacando como se estivesse num show do Ludacris em 2001. A luta foi incrível apesar das lesões, com um ritmo fantástico e emocionante, lá e cá. Faber quase conseguiu uma finalização no fim. Ele perderia na decisão, mas ainda conseguiu vencer alguns rounds e fazer uma luta competitiva. Faber aprendeu o quão duro e versátil era naquela noite, e ouvindo ele falar sobre isso 7 anos depois, dá pra ver como isso mudou a forma como ele se enxergava. Muito legal. Número 1, Vitor Belfort quase faz o impossível. Um dos maiores beneficiados pelo desastre que foi o cancelamento do UFC 151 foi Vitor Belfort. O brasileiro, que na época competia como peso médio, se ofereceu para enfrentar o campeão dos meio pesados John Jones ao saber que o card estava em risco. Já era tarde demais, mas o UFC se lembrou disso quando o UFC 152 precisou de um substituto também, depois que Lyoto Machida saiu da luta contra Jones. Vitor recebeu a convocação e teve a chance pelo título apesar de não ter lutado na categoria por mais de 4 anos. Belfort chamou o Jones de maior lutador de todos os tempos na preparação para a luta e entrou com a mão já quebrada. E um pouquinho de testosterona extra também, né? Mas isso é papo para outra lista. De qualquer forma, o fenômeno era o grande azarão nas bolsas de apostas, e ainda foi quedado logo no segundo minuto de luta. E foi aí que o impensável quase aconteceu. De costas no chão, Belfort encaixou um belíssimo armlock, ele esticou como pôde e causou sérios danos ao campeão. John escaparia por pura força de vontade e dominaria o resto da luta, finalizando como americana no quarto assalto. Mas logo em seguida disse a Joe Rogan que o armlock estava no pau, admitindo que pensou que tinha chegado a hora dele perder. Jones revelou que a tentativa de defesa causou danos permanentes, foi o mais próximo que alguém já chegou de bater John Jones, e essa é uma vitória moral que Belfort levará consigo pelo resto da vida. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold, e um salve também para o Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.